Você está no Profetizando 2025 e é tempo de ouvir tudo aquilo que Deus tem a nos falar, nos preparando para o novo ano que está chegando. Então abra os ouvidos, abra o coração, pega papel e caneta e se prepare porque Deus vai falar contigo agora. Casado com Neide e pai de Sofia, Rebeca e Júnior, Aguinaldo Valadares é pastor da Central de Petrópolis, secretário-geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Wesleyana e é um verdadeiro homem do Evangelho. Tem como propósito de vida servir ao reino de Deus e executa essa missão em amor e com muita dedicação. Pastor, mentor, palestrante, discipulador. Aguinaldo define sua vida ministerial como uma jornada extraordinária e atua de forma relevante no cenário atual da igreja brasileira. Faz parte da Vinde ativamente através do pastoreio que exerce ao nosso pastor e a nossa igreja é imensamente abençoada através dessa relação. E hoje ele será uma voz profética para nós mais uma vez para nos dar direções para 2025. Com muita expectativa e alegria, vamos receber agora Pastor Aguinaldo Valadares. Boa noite, Vinde, graça e paz, amém? Glória a Deus. Gostei desse negócio que pastorei essa igreja diretamente, amém? Que bom estar com vocês, voltar a esse lugar é sempre uma alegria e é sempre uma surpresa boa ver aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Trago um abraço da Central de Petrópolis para vocês. Estou acompanhado da minha digníssima esposa. Fica de pé, Neide, para brilhantar essa noite dos meus irmãos e amigos, amém? Olha aplaudir ao Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Passei uma semana fora e longe dessa mulher. Estou mais apaixonado por ela do que nunca, amém? Estou vindo de uma jornada de viagem. Daqui já vou pegar a estrada novamente. E a família faz parte da minha vida de uma maneira tão intensa que o mais difícil nessa jornada é justamente ficar longe da minha casa, minha esposa e os meus filhos. Que bom estarmos aqui. Quem está animado com 2025 aí, diga amém. Eu estou muito animado com 2025. Deus já tem me dado palavras extraordinárias. Sou pastor de uma igreja local, sou pai, sou empresário, sou discipulador. Então, assim, carrego comigo um legado que Deus tem derramado sobre a minha vida. E eu vejo que esses ciclos que se abrem são oportunidade para nós encerrarmos algumas coisas em nossa vida e iniciarmos outra. Para alguns vão dizer que o dia 1º de janeiro é só mais um dia no ano, como todos os outros. E eu até respeito quem quer viver a vida assim, mas eu prefiro olhar que no dia 31 de dezembro, num culto da virada, eu vou encerrar um ciclo com a minha igreja, vou estar à mesa do Senhor com a minha família, e no dia 1º de janeiro, novos começos, coisas novas, novas oportunidades, coisas grandiosas estão vindo por aí, amém, irmãos? E o Senhor já me deu o tema para o ano de 2025, são coisas maiores, e orando ao Senhor, a primeira coisa que Deus me disse foi o seguinte: para você viver coisas maiores, você vai ter que se tornar maior, amém, irmãos? Faz sentido isso para você? Nós não vamos viver coisas maiores se nós continuarmos no mesmo tamanho, na mesma dimensão, na mesma média ou mediocridade, sem o sentido pejorativo da palavra. Mas se nós queremos coisas maiores, Deus está disposto a nos desafiar a crescer e desenvolver. E 3 coisas o Senhor Deus me falou que eu preciso colocar em prática para que eu possa crescer. E se vai uma dica aqui, se é boa para você, pegue ela, porque aquilo que vem do Senhor nunca tem o destino de um homem só, é para o seu povo, amém, queridos? A primeira coisa que Deus falou comigo: se você quer crescer, você vai ter que ler mais. E eu tive que redimensionar a minha agenda um pouco, para que eu possa me dedicar um pouco mais à leitura. Os livros são chaves, irmãos.
Os livros têm poder para nos levar para outros ambientes, outros patamares, nos colocar em uma outra dimensão. Se você não tem a prática da leitura, comece lendo 1 a 2 páginas, 3 páginas por dia, mas se você quiser crescer para viver coisas maiores, você vai precisar colocar a leitura em dia na sua vida. Faz sentido para você? Amém? Então eu não estou esperando o ano de 2025. Esse ano já separei alguns materiais e coisa boa está vindo por aí. Estou desafiando o pastor Maxwell a colocar nas minhas mãos aonde está Jesus o texto, não é? Porque eu quero colocar na sua mão também. Estou apertando ele, ano que vem esse livro sai em nome de Jesus, amém? Estou pedindo a ele pelo menos um, eu sei que ele tem muito, está amarrando lá, mas pelo menos um para mim fazer o projeto gráfico, e até o final do ano eu vou receber, em nome de Jesus. Me ajuda aí, Priscila, amém? Então faça um compromisso de ler um pouco mais, os livros são chaves. Esse ano agora eu me dispus a ler a Bíblia toda com a minha igreja, e me dispus a fazer isso através do Instagram. Então todo dia, 7h15 da manhã, eu estou lá no Instagram com a igreja, lendo em média 3, 4 capítulos por dia, e agora já estamos lendo Ezequiel. No dia 31 de dezembro agora, vamos terminar o Antigo Testamento, porque já tínhamos lido o Novo Testamento. Quando eu não posso, estou em viagem, tem outras pessoas que fazem isso comigo, a leitura deve fazer parte da sua vida. Segundo lugar, o Senhor Deus falou para mim que eu vou ter que selecionar mais aquilo que eu ouço. Leitura, audição intencional. E tem uma palavra que o pastor Maxwell pregou aqui, que ela me ajudou muito. O tema dela, se eu não me engano, foi ouvidos maduros. Isso mesmo? Ouvidos maduros. Não adianta só você ouvir, você tem que selecionar quem você ouve. Você tem que escolher aquilo que você vai ouvir. Nós vivemos uma época de uma poluição sonora muito grande, irmãos. Tem muitas vozes dizendo muitas coisas por aí. E você precisa ter um discernimento, você precisa ter um guia, você precisa ter um filtro, você precisa ter uma vara de medir e você precisa ser intencional. Em qual área você precisa crescer? E definido essa área, procure escutar coisas boas nessa área, dirigindo o seu carro, dentro do ônibus com o seu fone de ouvido, lavando a louça na cozinha, trabalhando lá na capina do jardim, seja o que você for fazer, ocupe o seu ouvido com coisas boas que vão te fazer crescer. Em terceiro lugar, Deus falou comigo, você vai precisar andar com outras pessoas, pessoas que vão te esticar, pessoas que falem a verdade com você, pessoa que possa trazer contribuição para você se tornar uma pessoa melhor. Leitura, audição e companhia. 3 ações que você coloca em prática na sua vida e vai te levar para um outro nível. Eu estou muito animado com 2025, amém, irmãos? Eu sei que eu vou viver coisas maiores, Deus tem reservado isso para nós. E eu preguei algumas mensagens já esse ano baseado nisso, porque eu acredito que coisas maiores começam com sonhos. Coisas maiores quando você começa a sonhar acordado, a visualizar coisas novas, a imaginar coisas maiores na sua vida. E eu fui muito tentado pregar sobre o primeiro sermão que eu preguei nessa série, que é sobre José. José, ele não começa a sua história sendo governador do Egito, ele começa a sua história sonhando, e os seus sonhos aos seus irmãos parece absurdo, afronta aos olhos do pai, é um sonho estranho, mas que Jacó decide guardar no seu coração. Mas a Bíblia diz que depois de 13 anos, depois dele passar pela venda dele pelos seus irmãos, depois de passar pela cisterna, pela casa de Potifar, pela prisão, ele chega ao Egito e lá o sonho se torna uma realidade na sua vida. Os seus pais se dobram diante dele e as nações vêm receber da sua mão a provisão para que elas possam se sustentar. Se você quiser viver coisas maiores, comece a sonhar com coisas maiores, amém? Qual é o tamanho do seu quarto? Você deseja um quarto maior? Deite no seu quarto, recline na sua cabeça e comece a sonhar com as paredes pintadas, sendo quebradas, se estendendo, amém? Qual é o carro que você anda? É um Fiat Uno, um Gol, uma Hilux? Quer um carro maior? Começa a sonhar com um carro maior e ele vai começar a aparecer na sua frente, assim, nos sinais de trânsito, nas rodovias, por onde você andar, e você vai dizer, é para lá que eu estou indo, é para esse nível que eu estou subindo, é lá que eu vou chegar, amém, irmãos?
Aonde você quer chegar? Você quer chegar a uma posição melhor no cargo que você ocupa na sua empresa? Comece a sonhar em ocupar um lugar de destaque onde você está. Não se contente em ser igual a todos os outros, mas ouse pensar um pouco mais. Isso não tem nada a ver com prepotência, isso tem a ver com sonhos, tem a ver com projetos, irmãos, isso tem a ver com propósito. Comece a sonhar com coisas maiores e coisas maiores vão começar a chegar na sua vida, amém? E você, querida, aonde você quer chegar com o seu ministério? Eu quero mais membros no ano de 2025, amém, irmãos? Esse ano agora nós recebemos em torno de 300 novos membros lá na Central de Petrópolis, nós batizamos quase 150 membros, mas o ano que vem eu quero mais, amém, irmãos? Eu quero mais ano que vem, eu quero mais ano que vem, porque o Senhor Deus colocou essas coisas no meu coração. Segundo, comece a orar. A oração tem esse poder de transformar as coisas. Terceiro lugar, comece a deixar-se ser transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer fazer coisas extraordinárias. Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 2, Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas deixe-vos se transformar pela renovação daquilo que vocês aprenderam, pelo entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? É o que Deus tem para nós. 2 desafios seus: inconformação e transformação. Diga comigo: inconformação e transformação. Diga comigo assim: no ano de 2025, eu vou ser um inconformado e eu vou me deixar transformar pela palavra que recebi, amém? E diga assim: eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, amém, queridos? Quando nós buscamos essas duas metas, não se conforme, irmão. As coisas são assim mesmo. Não, elas não são assim, querido, elas estão assim. Elas vão melhorar em nome de Jesus, amém? Se não vão melhorar para os outros, para mim e para você pode melhorar, porque Deus está nesse negócio. Deus tem coisas maiores para nós. Não, daí para pior. Não, isso aí é os pessimistas, querido. Nós não fazemos parte desse time, amém? Nós fazemos parte daqueles irmãos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas. Aquele que começou a boa obra, ele continuará aperfeiçoando até o dia do Senhor. Essa é a nossa história. Deixa esses pessimistas caminharem para onde eles querem, porque o Senhor Deus está disposto a nos mudar de nível, nos levar para uma outra condição. Nós estávamos viajando e nós lembramos, um momento nosso ali, né, discipulado. Eu me lembrei de uma época que nós chegamos em Xerém, e Xerém, irmãos, virou assim, durante um período até uma terra de deboche, né? Xerém era muito roça, assim, um lugar muito precário mesmo. Teve até uma novela aí que debochava mesmo de Xerém. E a gente chegou em Xerém em 2011, e quando foi em 2012, início de 2013, aconteceu aquela tragédia em Xerém. Aquilo virou um caos, um mar de lama. E eu estava pastoreando aquela igreja há um ano, e nós abrimos as portas da igreja, e a igreja virou um cenário assim de acolhimento, um ambiente de conforto, onde as pessoas porque eu digo começou, até hoje eles vão buscar ajuda naquele lugar, algo extraordinário. A tragédia aconteceu de quarta para quinta-feira, e eu estava saindo da igreja, estava chovendo muito naquela noite, a minha esposa lembra, nós andamos 10 metros e a distância do templo onde nós estávamos até o carro, nós encharcamos de chuva. Nós fomos embora para casa, 4 horas da manhã, já havia desabrigado em Xerém, e as pessoas batendo nas portas das escolas, mas era janeiro, as escolas fechadas, não tinham para onde eles ir. Nós abrimos a porta da igreja, começaram a chegar, às 6h30, já estava helicóptero da Globo, prefeito de Caxias, deputado estadual, dentro da igreja, recebendo todo mundo, e aquela confusão. E quando foi umas 2 horas da tarde, naquela intensidade de tudo que nós estávamos vivendo, muitos meios de comunicação ligando, querendo alguém para poder falar um pouco sobre aquela tragédia, e eu estava fugindo disso, mas a minha secretária na época, ela falou: pastor, eu acho que você deveria
atendeu, é Alexandre da Rádio Globo, e ele disse que vai entrar agora no ar 3 horas. Ele queria muito que alguém fizesse uma oração para o Xerém. Ele quer que o senhor ore. E eu falei assim, eu vou atendê-lo ele. 2:50 ela veio, me chamou, eu me recuei um pouco, tinha uma palmeira muito grande assim na porta da igreja. Eu encostei naquela palmeira, fiquei esperando ali o momento que eu ia entrar ao vivo na Rádio Globo com Alexandre Ferreira. E quando entrou, ele fez algumas perguntas, ele disse assim, pastor, estou vendo que o senhor está muito envolvido com tudo aí. E eu queria que o senhor fizesse uma oração por tudo isso que está acontecendo. Estou abrindo aqui os microfones da rádio para que o senhor pudesse orar por Xerém, por esse povo, e fazer o apelo que o senhor quiser. E aí, aquele foi o primeiro momento que eu fechei os olhos para orar, porque eu estava ativo até desde 4 horas da manhã, eu fui acordado com aquela tragédia. Foi o primeiro momento que eu parei para orar. E quando eu parei para orar, eu desabei assim, diante dos microfones, com milhões de pessoas ouvindo aquela rádio. E quando eu estava orando, Deus me fez lembrar do novembro do ano anterior, do final do ano anterior. Eu e minha esposa estávamos em Penedo, num congresso de casais. E Deus nos separou num canto e Ele disse, eu estou levando vocês para um lugar onde vocês vão viver algo maior do que vocês. Quando vocês estiverem vivendo, vocês vão olhar e vocês vão ver que aquilo que está chegando, vocês não têm força para suportar, vocês não têm recurso para bancar. Mas quando esse momento chegar, saiba que do mesmo jeito que eu estou colocando vocês nessa, eu também vou tirar vocês dessa. Nós não sabíamos o que é. E quando eu orei, Deus falou isso comigo, eu lembrei dessa época. E aí eu saí daquela oração disposto a viver aquele momento na intensidade. No domingo, irmãos, olha, a tragédia foi de quarta para quinta. No domingo, nós estávamos ainda naquele burbilhão de atendimento que a igreja estava fazendo, média de 2.000 refeições por dia, atendendo pessoas com cestas básicas, colchonetes, com o gabinete do prefeito de Caxias, com a Defesa Civil instalada lá, toda uma estrutura montada. Nós não tínhamos salão de culto, nós não tínhamos área para fazer culto, e Deus me mandou realizar um culto. E nós fomos para aquele momento realizar um culto, e eu pedi para abrir uma clareira assim no meio das cadeiras, no meio da cesta básica, alimento, e eu chamei o tecladista e disse, nós vamos realizar o culto. Ele falou, nós não temos condição, pastor, está todo mundo exausto, está pregado. Eu falei, não, você toca, alguém vai cantar, nós vamos fazer um culto aqui agora. E quando eu comecei a chamar o pessoal, sentou o prefeito, deputado estadual Dica, a sua esposa, capitão Silva Lopes, do Corpo de Bombeiro, sentou e Deus me deu uma palavra naquele dia. Socorro vindo do alto. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando eu estava ministrando essa palavra ali, sem nenhum esboço, sem nenhum preparar para aquele momento, Deus me mostrou 3 socorros nesse salmo. Primeiro, o socorro para os pés. Tu não permitirás que os meus pés vacilem. E naquele meio de lama, Deus estava falando com aquelas pessoas, vocês estão em lugares estáveis, perderam as suas casas, nós estamos andando sobre lamas escorregadias, mas Deus está dizendo que os seus pés não serão abalados, os joelhos vão estremecer, mas os nossos pés estarão seguros no Senhor. Segundo, o Senhor nos falou naquele dia, o Senhor guardará a sua alma, as suas perdas, aquilo que chegou para te destruir, não vai atingir a parte que você deve conservar e guardar, que é o seu coração, porque tem uma palavra de Deus para você, que nada disso vai atingir a sua alma. Você não adoecerá por causa das perdas, você não entrará em depressão por causa do ocorrido, porque o Senhor, Ele brindará o seu coração, guardará a sua alma. E por último, o Senhor fala, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Do jeito que nós entramos nessa situação, nós vamos sair, porque o Senhor entrou conosco e o Senhor vai sair conosco também dessa diversão. Foi algo extraordinário que Deus fez nesse momento, irmão, de tragédia. E quando nós saímos, Deus me deu um sonho de um templo maior. E eu chamei uma arquiteta, a Fabiana Pires. Eu falei, Fabiana, eu estou sonhando com um templo maior, uma estrutura melhor, mais funcional. Estou sonhando com algumas coisas, eu queria que você me ajudasse. Vamos botar no papel. E ela fez um projeto fantástico. E eu me lembro que uma das coisas que eu pedi para ela, que o projeto fosse um projeto que não parecesse com igreja, porque em Xerém as igrejas todas parecem muito com igreja, tem aquele estilozinho de uma cruz, uma capelazinha, uma torre. Eu falei, vamos fazer algo moderno, algo que as pessoas entrem,
até mesmo sem saber que estão entrando numa igreja. E aí ela pegou essa palavra e ela caprichou no projeto. Ela fez um projeto lindo, pastor Maxwell, aquele projeto que hoje está lá. Ela fez um projeto lindo, e quando eu apresentei para a igreja, alguém me chamou, pegou pelo braço, me levou no canto e falou: pastor, o senhor está louco, pastor? Se o senhor fizer uma igreja dessa, as pessoas não vão entrar nessa igreja, pastor. O senhor já observou que as pessoas que o senhor pastoreia são pessoas que vêm de bicicleta para a igreja, elas vêm de sandálias para a igreja, de chinelo para a igreja. Isso aqui é muito grande para Xerém, pastor. Isso não cabe dentro de nós. Um lugar desse, as pessoas não vão entrar. E quando ela estava falando comigo, eu vi que aquilo era uma seta do diabo, irmãos. Sabe por que é uma seta do diabo? As pessoas, elas não têm problema em entrar em ambientes melhores do que elas estão acostumadas a frequentar. As pessoas têm problema em entrar no shopping, irmãos. O shopping é melhor do que muitas das nossas residências. É piso de granito, ar-condicionado, painel madeirado. O shopping é um lugar extraordinário, ar-condicionado em todos os ambientes que você vai. Lá em casa, o máximo que você vai, tem ar-condicionado no quarto, não tem na sala, não tem na... O shopping é onde você vai, restaurante, tudo. Por que então as pessoas teriam dificuldade de entrar numa igreja porque nós estaríamos oferecendo algo melhor? Agora, ao contrário, uma pessoa que às vezes está acostumada com um padrão maior, talvez ela tenha dificuldade de adaptar num padrão mais inferior. E aí eu saí dali e disse: olha, sabe por que as pessoas vão entrar ali? Porque o que vai fazer diferença nesse lugar não é a estrutura que nós vamos construir, mas é a presença de Deus que vai permanecer nesse lugar. Nós não estamos fazendo nada para o homem, nós estamos fazendo para Deus, o melhor para Deus, o melhor para o povo de Deus. Eu estou contando essa história porque eu estou desafiando a você em 2025 a sonhar com coisas maiores, com coisas melhores. As pessoas vão dizer: não, não é para você, você está louco. Mas você vai dizer: não, é para lá que o Senhor está me levando, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou em crescimento, não me pare, porque o Senhor me chamou para viver coisas maiores da minha vida. E quando nós estamos dispostos a viver, irmãos, nós vivemos, porque é esse lugar que o Senhor Deus tem para nós. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia comigo. Isso foi só uma palavra de saudação, tá, Maxwell? Hoje eu me vingo de você. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. Está aqui no telão. Vamos ler juntos aqui, vamos lá? Você me ajuda? 1, 2, 3 e... Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Pai, dá-nos a tua palavra, pois nós precisamos dela em nome de Jesus. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, ele é o mais sintético, ele é o mais abreviado, ele é o mais objetivo, isso tem muito a ver comigo. E o capítulo 5 de Marcos é o capítulo que nos aponta pelo menos 3 vitórias de Jesus. Num capítulo só, Jesus vence os demônios quando ele expulsa aquela legião de demônios que estão sobre a vida daquele endemoniado de Gadara, aquele homem daquela cidade, daquela região de Decápolis. Nesse capítulo ele também vence a enfermidade de 12 anos que está sobre essa mulher que nos últimos 12 anos, o texto diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, ela buscou todos os recursos, ela usou todos os medicamentos, ela fez todos os procedimentos, mas ela perdeu todos os seus recursos e não encontrou a cura para a sua enfermidade. Mas o texto vai dizer que apenas ao tocar nas vestes de Jesus, essa mulher ficou curada da sua enfermidade. E no capítulo 5 ainda, Jesus vai vencer a morte, porque a Bíblia diz que ele chega na casa de Jairo e aquela menina já está morta, sua filha, e ele entra para dentro do quarto, e ali dentro do quarto ele libera uma palavra para aquela menina, e a morte dá lugar à vida, aquela menina ressuscita dentre os mortos, e com isso, nesse capítulo, Jesus então vence os demônios, a enfermidade e a morte.
Quando nós olhamos para esses dois fatos últimos, irmãos, da enfermidade e da morte, nós vamos encontrar aqui alguns contrastes que devem ser considerados. Dessa mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, e depois de sofrer e gastar todos os seus recursos, vai até Jesus e é curada ao tocar nas vestes de Jesus. E dessa menina de 12 anos que está enferma em casa, quando o pai decide buscar a cura, e quando Jesus chega, ela já está morta, ela já teve o fim da sua vida aos olhos humanos, mas logo depois ela vai experimentar a ressurreição. Quais são os dois contrastes que eu encontrei nesse episódio? Primeiro, que Jairo era um líder importante na sinagoga, irmãos, conhecido na sua cidade, enquanto essa mulher é uma anônima, é uma desconhecida, e mesmo assim Jesus recebeu e atendeu o pedido de ambos, seja de Jairo, que era muito conhecido, ou dessa mulher que era anônima. O segundo contraste que eu encontro aqui é que Jairo estava para perder uma filha que nos últimos 12 anos trouxe alegria para uma casa, esperança, expectativa, mas essa mulher nos últimos 12 anos, o mesmo período, ela passou visitando clínicas, estando com médicos, tomando medicamentos, fazendo procedimentos, e é um contraste que eu vejo aqui também. E o terceiro e último contraste, irmãos, é que pela sua posição de chefe da sinagoga, Jairo era um homem de posses, ele tinha recursos, enquanto o texto diz que essa mulher gastou tudo que tinha, ela não tinha mais nada. Então nós encontramos nesse episódio, com dois ocorridos, dois fatos totalmente opostos um do outro, mas o que eu vejo, que seja a fama de Jairo e o anonimato dessa mulher, nenhum dos dois pode salvá-los, pode livrá-los dessa situação, mas Jesus pode entrar na vida dos dois e trazer a resposta. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o dinheiro de Jairo não pôde salvar a sua filha, assim como os médicos também não puderam livrar aquela mulher da sua enfermidade que fazia caminhá-la para a morte, mas Jesus entra na vida desses dois, seja para curar a enfermidade, seja para ressuscitar a menina que está morta. Sabe o que esse texto me diz, meu irmão? Que não existe um caso, por mais diferente que eles sejam um do outro, que Jesus não tem uma solução para ele. Seja aquele que passou os últimos 12 anos em alegria ao lado da sua filha, e agora vê a sua filha perdendo a sua vida, seja aquele que passou os últimos 12 anos em sofrimento, Jesus, quando entra na vida desses dois, ele entra para mudar, ele entra para transformar, ele entra para dar um novo destino, ele entra com uma solução. É bem provável que nesse auditório tenham pessoas que tenham vindo de ambientes de sofrimento, de perdas. Esse texto está dizendo, não importa de onde você veio, se foi de um ambiente de sucesso, se foi de um ambiente de vitória, se foi de um ambiente de prosperidade, não importa se você veio de um hospital, não importa se você gastou todo o seu dinheiro, não importa se você teve perdas terríveis, o Senhor é ainda o lugar onde nós buscamos a resposta para as nossas questões que estão em abertas ainda. Aleluia, Pai. Eu já vivi esses momentos, irmãos, momentos que eu fui até Jesus porque eu tinha perdido muito. Quando eu voltei para Jesus, ano que vem vai fazer 30 anos, 29 anos atrás, eu tinha perdido tudo, não tinha me sobrado nada, ficou só o meu nome. E eu fui descobrir, depois de muito tempo, porque esses ambientes terapêuticos de cura em grupos, quando uma pessoa chega lá, eles fazem questão de dizer o nome dessas pessoas. Se você frequentou já Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e outros programas de recuperação, de terapia, você sabe o que eu estou dizendo. Eu fui fazer o CR, Celebrando Restauração, com Armando Bispo lá em Fortaleza, e nós fomos participar de um grupo de terapia desse, e o CR, ele visa identificar, fazer o indivíduo identificar qual é a área que ele luta, para que ele possa lutar nessa área que ele pode ser vencido. E lá eu acabei, nesse desenvolvimento do conhecimento, descobrindo
o que eu já sabia, mas nunca lutava contra, porque não sabia como lutar, que eu luto contra a ira. Eu sou sanguíneo, né? Eu sou impossível, eu sou colérico, na verdade eu sou hemorrágico mesmo, às vezes chega a sair sangue pelos olhos assim, eles ficam vermelhos, esbugalhados, mas lá eu aprendi que eu posso me irar e não pecar, eu posso irar e não ofender as pessoas, eu posso irar e não sair depois da ira com aquele sentimento ruim de ter perdido o controle das coisas. E nesse grupo de terapia, quando a pessoa chega, ela precisa falar o nome. Então a pessoa diz assim, eu sou Aguinaldo, e quando a pessoa diz assim, eu sou Aguinaldo, as pessoas repetem, oi Aguinaldo, e quando faz isso, quase todo mundo ri. Vamos fazer um teste aqui, eu vou falar o meu nome e vamos ver se vocês aprenderam, amém? Olá, eu sou um discípulo de Cristo, Aguinaldo. Olha aí, tá vendo? Sabe por que eles fazem isso? Porque depois de perder tudo, a única coisa que sobra para o indivíduo é o nome. Ele não tem crédito, ele não sabe mais a sua identidade, ele não sabe quem ele é, ele não tem mais pessoas ao seu lado, que confia, que o ama, que anda ao seu lado. As drogas, a bebida, as perdas, tirou tudo dele. Foi assim que eu cheguei até Jesus. Eu confesso, irmãos, eu vim até Jesus porque eu precisava de algo melhor para a minha vida. Eu não tinha mais nada. Houve esse momento na minha vida que eu busquei por causa das minhas necessidades. E talvez esse ano de 2024 tenha sido esse ano que você chegou até Jesus por causa das suas necessidades, por causa das suas perdas, por causa das suas dores, por causa das suas buscas incansáveis sem respostas. Mas eu estou aqui para profetizar a você, no ano de 2025, você vai buscar ao Senhor pelas conquistas que Ele lhe deu, pelas alegrias que Ele te proporcionou, pelas vitórias que Ele trouxe para a sua vida, porque o Senhor há de tirar você desse ambiente de sofrimento, de humilhação, e vai te levar para esse ambiente de conquista e vitória na presença dEle. Hoje eu me sinto quase que um mendigo da fé, quando eu vou até Ele pedir alguma coisa. Eu fico até constrangido de pedir alguma coisa a Ele, porque Ele me deu tanto, que eu não me sinto no direito de pedir mais nada a Ele. Mas ainda assim eu continuo indo até Ele, não porque eu necessito de alguma coisa que Ele me dê, mas porque eu necessito da sua presença que me completa e me faz quem eu sou. Esse texto é extraordinário e ele me ensina, irmãos, que momentos difíceis, eles precedem o nosso milagre. Diga comigo assim, momentos difíceis precedem o meu milagre. Eu quero te preparar para o ano de 2025, dizendo a você que você talvez tenha que passar por esses momentos difíceis, como Jairo passou. Eu consegui ver nesse texto aqui 3 momentos difíceis que Jairo teve que enfrentar na sua vida. Primeiro, foi o seu desespero em ter que procurar Jesus. O desespero empurrou Jairo para isso. Ele estava desesperado. Sabe por quê, irmãos? Porque a decisão de procurar Jesus não foi uma decisão fácil de ser tomada por Jairo. Jairo, ele era um líder de uma sinagoga, um ambiente religioso. E Jesus tinha muitos inimigos religiosos. Ele tinha muitos inimigos que questionavam o seu método, a sua fala, a sua pregação, a sua forma, a sua declaração. Quando Jairo decide procurar Jesus, ele está disposto a romper com as amizades antigas. Ele está disposto a sofrer um julgamento por parte dos seus amigos, que agora ele enlouqueceu. O desespero faz com que Jairo vá até Jesus, mesmo ele sabendo que ele seria questionado pelos seus amigos e companheiros da jornada. Mas Jairo, ele preferiu perder os seus amigos do que deixar de buscar Jesus. Ele preferiu ser julgado pelas pessoas, questionado pelas pessoas, criticado pelas pessoas, do que ficar em casa e ver a perda bater na sua porta e ameaçando levar uma filha querida do seu coração.
E eu estou aqui para dizer que o desespero muitas das vezes levam as pessoas a procurar a Jesus, e glória a Deus por esses momentos, aonde é nos tirado tudo e desesperados nós saímos em busca da esperança para a nossa vida. Porque esses momentos, eles vão te empurrar para mais perto de Jesus, eles vão te colocar jogados aos pés daquele que tem resposta para a sua vida. Esses momentos onde você vai olhar ao seu redor e vai dizer: ninguém mais pode me ajudar, os meus amigos não podem, o meu dinheiro não pode, os meus recursos não podem, o único que pode trazer uma solução é Jesus. E nesse desespero, você vai ser empurrado para perto de Jesus Cristo. Jairo foi literalmente empurrado até Jesus. Ele teve que romper com o seu passado, irmãos. Ele teve que romper com seus amigos. O segundo momento difícil para Jairo é quando Jesus aparece. E parece que Jesus está priorizando querer saber quem foi que tocou nele. Porque veja só, Jairo vai até Jesus e ele vai buscar Jesus para que Jesus pudesse curar a sua filha que estava enferma. E Jesus, ele se dispõe a ir. Quando Jesus se dispõe a ir, uma multidão vai com Jesus. E essa multidão começa a comprimir a Jesus, começa a apertar Jesus. E então, de repente, Jesus para no meio da multidão e faz uma pergunta que até aos olhos dos discípulos parecia absurda. Uma tolice, porque Jesus pergunta: quem me tocou? Aí um dos discípulos vira: Senhor, como assim quem te tocou? A multidão te aperta, eles te tocam de todos os lados, como é que nós vamos saber quem te tocou, Jesus? Parecia uma conversa absurda. Para mim, esse é o segundo momento difícil que Jairo tem que enfrentar na sua vida. É esses momentos que nós enfrentamos, irmãos, que para nós parece que não tem lógica nenhuma. Que Jesus, ele foi atender outros que precisam muito menos de nós. São esses momentos que nós não conseguimos interpretar, que nós não conseguimos discernir. São esses momentos que facilmente nós podemos perder a nossa bênção, porque nós desistimos, porque nós murmuramos, porque nós reclamamos, porque não entendendo, irmãos, nós abrimos mão das nossas buscas. Eu não sei se você consegue me entender, mas momentos como esse, que parece que não faz sentido o que está acontecendo ao nosso redor, são os momentos mais perigosos para mim, porque diante da falta de uma resposta, eu sou tentado a buscar uma resposta, a ter uma resposta, a encontrar uma solução, e eu esqueço que a resposta e a solução que eu preciso, ela não está em mim, ela está em Jesus. Por isso que muitas das vezes nós metemos os pés pelas mãos, nós falamos o que nós devemos, nós agimos quando nós não deveríamos agir, porque na ausência de uma resposta, no silêncio de Deus, no absurdo da vida, como por exemplo, um irmão que acaba de chegar na igreja e recebe algo que nós estamos pedindo há muito tempo, ou como a prosperidade de um ímpio, do Salmo 73, são nesses momentos da vida que nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, que nós somos mais sujeitos a nos desviar do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, no ano de 2025 você vai viver momentos que você não vai entender nada. No ano de 2025 vai ter situações que você não vai ter uma resposta. O céu vai parecer que está brindado. No ano de 2025 você vai viver talvez dias, talvez até meses, que você vai olhar e as coisas vão parecer não fazer sentido para você. Nesses momentos, lembre dessa palavra que eu estou ministrando sobre a sua vida, que você deve permanecer crendo somente em Deus, sem saber o que está acontecendo, mas dizendo como Jó: eu estou nas cinzas, eu perdi tudo que eu tinha, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que por fim ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que eu verei a salvação do Senhor, porque o Senhor Deus, ele não se perde no meio das confusões da vida. São nesses momentos que Deus consegue identificar a fé que cada um de nós temos. O que Jesus disse para Jairo?
Ei, Jário, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não procure entender não, que você não vai entender nada. Eu acho que o que mais me ajuda a compreender isso, irmãos, é o meu relacionamento com a minha esposa. Você tentar entender uma mulher, irmãos, é tentar resolver um problema que não tem uma resposta, entendeu, cara? Alguém consegue entender aqui, irmãos? Diz que os homens são como o sol, né? E as mulheres são como lua. O sol está sempre lá no seu lugar. As luas, então, ela muda todo dia, né? Se você for de um lugar igual Petrópolis, onde eu moro, você vive as 4 estações do mesmo dia. Mulheres, só para você entender, quando você casa com ela, elas amam, né? Às vezes frequentar alguns restaurantes, tomar algum tipo de sorvete. Passa alguns anos, você tenta levar ela no mesmo restaurante, ou oferece o mesmo sorvete para ela. E ela diz para você, não aguento mais vir nesse lugar. Peraí, pensei que era o seu lugar preferido. Não, isso era lá atrás, quando eu casei com você. Ó, quanta coisa mudou de lá para cá. Nem gosto mais de sorvete agora. Ó, não é verdade? A gente está querendo entender Deus, irmãos, enquanto nós não conseguimos entender nem as nossas esposas dentro de casa, cara. Nesses momentos, querido, que Deus está dizendo a você, creia somente, meu irmão. Só acredite. Jesus disse aos seus discípulos, aquilo que eu faço hoje, você não sabe, você não entende nada, mas amanhã você entenderá. Você está querendo entender a cabeça do seu líder, do seu pastor, você está querendo entender a cabeça da sua esposa, você está querendo entender a situação que está ao seu redor, meu irmão. Tem coisas que estão acima de você, só se entregue, amém? Só creia somente, está na mão de Deus, Deus está cuidando de todas as coisas. Ele parou, eu pensei que ele precisava chegar no tempo determinado, mas não é o meu tempo, é o tempo dele. Não é a minha hora, é a hora dele. Não é a hora que eu espero que seja, é a hora que ele sabe que precisa ser, porque essas coisas vão definir a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por último, irmãos, o momento mais difícil, terceiro momento difícil que Jairo vai viver, é quando os seus colaboradores chegam para dizer que não adianta mais. Porque eles chegam e dizem assim, não adianta incomodar o mestre mais. A menina morreu, não tem mais solução. Não adianta buscar uma saída, uma alternativa. Irmãos, você precisa escolher com quem você anda, porque essas notícias, dificilmente elas podem ser superadas se você não está do lado de pessoas certas. Quando alguém bate no seu ombro e diz assim, desiste, cara, não adianta mais nada não. Ih, rapaz, nada vai mudar, eu conheço essa história. Esses momentos difíceis que nós enfrentamos, quando nós estamos buscando algo, e é algo tão importante para nós, e alguém diz, não, isso nunca vai chegar, cara, você está sonhando alto, isso é muito para você. São essas horas difíceis que nós enfrentamos, que precisam ser vencidas, para que nós possamos experimentar o que Jairo experimentou naquele dia. No ano de 2025, querido, elimine essas pessoas da sua vida. Quando elas vierem, não deixe ela nem terminar a frase. Olha, nem diga nada, não quero ouvir, porque a última palavra vem de Deus para a minha vida. Querido, no ano de 2025, seja seleto naquilo que vai entrar nos seus ouvidos, porque vai chegar pessoas que vão dizer para você, sai desse lugar, abandone esse relacionamento, fuja dessa situação, não tem mais jeito, já acabou, não há mais solução, não tem cura, a causa já foi perdida. Mas quando nós andamos com uma palavra de Deus, como Jairo andou, que o Senhor iria com ele, nós não escutamos essas vozes, sabe por quê? A voz que está fazendo mais eco no nosso coração é a voz daquele que disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida, eu farei a caminhada com você, eu entrarei nesse deserto com você, eu te tirarei do fundo do poço e eu te colocarei aonde eu reservei para tu estar, porque esse é o Senhor Deus da nossa vida. O pastor Ricardo Agreste, ele disse que ele morou na entrada do deserto do Chile. E ele disse que observou que ali na entrada do deserto ficavam dois grupos de guias turísticos. Um deles ficavam vendendo mapas. Eles ficavam ali na porta e eles vendiam
o deserto, o mapa do deserto, para as pessoas saberem aonde tinham os postos de abastecimento de água, aonde eles podiam fazer as paradas para que eles pudessem descansar, quais são os lugares que eles não podiam entrar porque senão eles se perdiam de lá. Eles ficavam ali vendendo mapas na porta do deserto. Mas ele diz que tinha um outro grupo, que eram os guias, que entravam no deserto com os peregrinos. E ao contrário de entregar um mapa na mão de cada um daqueles turistas que chegavam ali, esses guias, eles entravam dentro do deserto e acompanhavam esses turistas passo a passo, local a local, situação a situação, e depois saíam, porque eles tiravam esses turistas lá de dentro. Isso me ensinou muito, porque esse senhor que disse a Jairo que iria com ele curar sua filha, ele não é um vendedor de mapa, que diz a você os 7 passos, como você tirar a sua filha da enfermidade, da doença, ou ressuscitá-la dos mortos. Não. Ele é aquele que se dispõe a entrar com você no deserto, a dar passo a passo com você nesse lugar que você está, até que você saia de lá seguro e debaixo da palavra que Ele reservou para cada um de vocês. Quando esses amigos chegam e dizem: Jairo, não adianta mais, a menina morreu, vão preparar o funeral, vão enterrar sua filha, ninguém pode fazer mais nada. Esses não conheciam o poder extraordinário que Jesus tinha em suas mãos, mas naquele momento Jairo já conhecia, e por isso, talvez temendo que Jairo pudesse abalar na sua fé, Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, creia somente, tão somente creia, Jairo. Sabe o que Jesus está dizendo? Não escute essas vozes, não escute as má notícias, não deixe que isso entre no seu coração, conserve a sua fé em mim, continue acreditando, porque se você crê, Jairo, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Se você não abandonar a sua fé, Jairo, aquilo que você não viu, o seu olho não contemplou, não chegou no coração do homem, será revelado a você e a sua casa, e você vai desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida, porque é isso que nós precisamos conservar. Por isso que Paulo disse: na sua velhice eu combati o bom combate, eu segui a carreira, e eu guardei o que, irmãos? A fé. Ele poderia dizer, inverter na ordem da sua fala, mas ele disse: não, eu combati o bom combate, eu segui a carreira que me foi proposta, e eu guardei a fé. A fé é algo que você tem que proteger, irmãos. A fé é algo que você tem que brindar, para que as flechas, as armas apontadas, as setas inflamadas não possam lhe atingir na fé, e você perca um único elemento recebido da parte de Deus, que pode tornar realidade os seus sonhos e fazer com que você viva os resultados que Deus tem reservado para cada um de nós. Fica de pé comigo, já estou terminando. Se tiver o louvor aqui, pode vir aqui comigo. Tem uma coisa nesse texto que me chama muita atenção. A mulher na Bíblia, guarde isso aqui com você. Na maior parte das vezes que ela aparece, ela é símbolo da igreja. Você vai ver isso em alguns episódios da Bíblia. Quando você lê lá a mulher, em alguns momentos ela é símbolo da igreja. Agora veja só, irmãos, o que esse texto nos mostra? Somos a igreja de Cristo, amém, irmãos? Somos a igreja de Cristo? Esse texto nos mostra uma mulher madura, que passou os 12 últimos anos da vida dela sofrendo com uma hemorragia. Você deve ter escutado alguma pregação já a respeito desse texto, e se você já escutou alguma pregação, você sabe que essa condição dessa mulher a colocava impura, impossibilitada de ter relacionamento com outros homens, excluídos da sociedade, e era uma vergonha para ela estar naquele estado há 12 anos, perdendo todas as coisas que ela tinha. Esse símbolo de uma igreja, irmãos, madura, que cresceu, mas não pode gerar mais filhos, porque sangra continuamente.
esse símbolo de uma igreja velha que está perdendo a sua vida no sangue que se esvai todos os dias, esse símbolo de uma igreja que está morrendo porque ela está perdendo a Jesus, que é o fruir da vida sobre ela. Tem uma resposta quando essa mulher toca em Jesus. Eu estou aqui para dizer a você que é uma igreja madura, que talvez tenha sofrido nos últimos anos com tantas situações, talvez esterilidade, humilhação, vergonha, exclusão. Jesus é a resposta para essa igreja. Quando essa igreja toca nas vestes de Jesus, sai poder de Jesus. Se sai poder, sai autoridade, sai virtude, e nós nos tornamos uma testemunha que basta tocar nas orlas das vestes de Jesus, que nós somos sarados, nós somos curados das nossas enfermidades. Às vezes eu olho para essa igreja, irmãos, evangélica brasileira, que nós podemos dizer que já tem mais de 200 anos, e às vezes consigo ver a sua vergonha, a sua nudez, a sua falta de vida. Às vezes entramos em alguns ambientes que dizem que são ambientes de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, mas não conseguimos sentir a presença de Jesus, não conseguimos percebê-lo em nada. Às vezes olhamos para alguns movimentos e parece que eles estão sangrando, pastores morrendo no altar. Às vezes olhamos para alguns ministros, irmãos, que só sabem contar histórias de derrotas, de perdas, como essa mulher, há 12 anos, perdendo tudo que tinha, tentando curar a sua enfermidade. E como um pastor de igreja, eu estou aqui para dizer, a resposta não está no método, a resposta não está numa estrutura, a resposta não está numa denominação, a resposta está em Jesus. Jesus é a única cura para essa igreja, é Ele que pode estancar essa hemorragia, essa vergonha, essa falta de vida que há no meio da igreja às vezes. Jesus é a resposta para essa igreja. Eu sou pastor de uma denominação, irmãos. Muitas pessoas não acreditam mais nas denominações e decidiram fazer a sua trajetória em caminhos independentes. Eu não tenho nada contra, estou numa igreja independente e me sinto muito à vontade entre vocês. Mas eu sou daqueles que acredito sim, que não é uma estrutura que pode me engessar, que todas as vezes que eu, como ministro do Evangelho, pastor do rebanho que não é meu, de Cristo Jesus, todas as vezes que eu ousar tocar nas vestes de Jesus, eu vou sair de lá com poder, eu vou sair de lá com autoridade, eu vou ter uma história para contar, eu vou ser um testemunho vivo de uma igreja verdadeira que se levantou no poder e na graça do Senhor Jesus. Mas Jesus é a resposta também para essa menina de 12 anos. E ainda nem entrou na sua maturidade e já está perdendo a sua vida. Está enferma e jogada sobre uma cama. Jesus é a resposta para essas igrejas que começaram e talvez até começaram bem, mas no determinado momento da sua história se perderam, porque acreditaram mais no que tinham do que naquilo que Cristo é na vida da sua igreja. Foram adoecendo por causa talvez de fofocas, intrigas, confusões, divisões. Essa igreja nova que nasceu debaixo do fogo do Espírito, mas em algum momento engessou a ação do Espírito Santo, colocou dentro de uma caixinha, enclausulou o mover de Deus sobre ela. E essa igreja está morrendo porque não tem mais vida nela, e tudo que ela sabe é contar a história do seu passado. Quantos anos a Vinde tem, pastor Maxwell? Oi? 8 anos. Essa menina tinha 12 anos e ela está perdendo a sua vida, ela está morrendo, ela está enferma sobre uma cama, sem ainda experimentar a maturidade, a puberdade, os seus anos brilhantes da juventude e da sua adolescência. Jesus é a resposta para essa igreja também. Eu estou aqui nessa noite para profetizar. Vocês vão entrar no 9º ano em 2025.
e não haverá doença no meio de vocês, porque o Senhor Deus é o Deus que chegou para determinar cura. Não haverá morte nesse lugar. Não haverá morte nesse lugar, porque o Senhor Deus está alertando essa igreja que o Espírito Santo tem a liberdade, que o poder não está no pastor Maxwell, no pastor Aguinaldo, no ministério de louvor dessa igreja. O poder está nas vestes de Jesus, nas orlas do nosso Senhor. E toda vez que você vier para esse lugar disposto a tocar em Jesus, você vai voltar para sua casa debaixo de uma graça e um poder especial para sua vida. Não projete nos outros aquilo que só Jesus tem para sua vida. Não dependa daqueles que estão ao seu redor, enquanto Jesus já te disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida para você. Porque é para esse lugar que Deus está nos levando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.